Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos aqui começando a primeira bateria de exercícios referente ao módulo 0 do nosso material. Fico muito feliz que vocês estejam aqui com a gente. Esse é um projeto que tem uma finalidade muito específica, muito objetiva e muito segura, que é fazer você ser um delegado de polícia, fazer você ser um policial. Eu fico feliz de fazer parte dessa história, tenho certeza que eu vou estar lá no seu churrasco de aprovação, seja no Amazonas, seja no Mato Grosso, seja no Distrito Federal, seja onde for, eu vou. Não precisa nem pagar passagem, é só comprar picanha, eu gosto da picanha bem passada, minha mulher gosta da picanha bem passada, eu gosto da picanha mal passada, beleza? Me chamou para o churrasco da aprovação, eu estou aí. Meus amigos, olha só, como eu falei para vocês, no material, se você já leu o material, se não, leia o material primeiro. No material é importante que, à medida que você vai avançando na matéria, você vá complementando aquelas informações com um decadurabolinho. O que seria o decadurabolinho? O que seria a bomba do nosso material? A bateria de exercícios. Então, o exercício ele é importante quando ele tem alguma finalidade. E a finalidade é bombar o seu material. Legal? Então, se você tem um material e está acompanhando o material e com o exercício você está alimentando o seu material, não só com o exercício, mas tudo, às vezes você viu uma videoaula de outro professor, ou você viu alguma coisa na internet, ou viu alguma coisa no Instagram que eu publiquei, ou que outro professor publicou no Facebook, não sei. Aí você, esse assunto aqui é legal, vai para o seu material. Então é muito importante. Outra coisa muito importante é a revisão. Estudar é revisar. Se você não revisa, você está estudando mal. Então você está lá estudando, sei lá, direito constitucional, já avançou, está lá em controle de constitucionalidade, mas aí você não se lembra, por exemplo, isso é uma coisa básica, classificação da Constituição. Então a classificação da Constituição, ela cai. Controle de constitucionalidade também cai. Estou dando um exemplo de direito constitucional para sair um pouco, né, do direito penal, mas para você ver que funciona para qualquer matéria. No direito penal é a mesma coisa. Se eu estou falando de princípios de direito penal e você está lá em pena, você tem que saber, você tem que revisar tudo. E a técnica de revisão, ela pode ser feita através dos exercícios. Fazer, refazer exercícios, criar seus próprios exercícios, então é muito legal também. Uma técnica que você pode utilizar é, à medida que você for fazendo os exercícios, você mesmo vai, à medida que você for estudando, você mesmo vai fazendo seus itens de prova. Múltipla escolha, o verdadeiro ou falso, legal? É uma coisa legal. Vamos começar aí? A gente vai para a primeira questão, que está aí. Pode jogar na tela aí para mim, Thiago, por favor? Olha só, o que diz a primeira questão? A primeira questão diz assim: o Brasil insere-se no contexto de uma sociedade da insegurança, ou sociedade do medo, pautada no que Silva Sanches denomina de cultura de emergência. Eu falo disso no material, né? O chamado direito penal da emergência, está lá no nosso material. O reclamo popular por uma maior presença e eficácia das instâncias de controle social. Nesse sentido, o direito penal e as instituições do sistema punitivo são eleitos instrumentos privilegiados para responder de forma eficaz os anseios da sociedade, gerando, segundo Dias Ripollès, o entendimento de que sua contundência e capacidade socializadora são mais eficazes na prevenção aos novos tipos de delitos do que as medidas de política social e econômica ou de medida do direito civil administrativo. Trata-se, segundo o mesmo autor, de uma canalização das demandas sociais por mais proteção com demandas por punição. Daí, a busca por elementos de orientação normativa, onde o direito penal assume especial relevância. Volta para mim aqui, Thiago, por favor. Você lê esse texto todo aí, você fica até perdido. Caraca, o cara citando Silva Sanches, Ripollès, esse cara tá doido e tal. Mas é muito simples, está no material, ele só quis dar uma floreada numa coisa que é muito simples. Atualmente a gente vive o direito penal da emergência, o direito penal promocional, o direito penal que busca apaziguar, acalmar o anseio da população por maior segurança, principalmente nas grandes cidades. Então, se você assiste aí os programas como é aquele cara lá? Corta pra mim, né? Tem aquele cara, o Thiago. Qual é o nome dele? Marcelo Rezende. Tem o outro lá, o Datena. Então, o que esses caras fazem? Pena de morte, não sei o quê. Diminuir a maioridade penal. Então, o que eles querem? O fortalecimento, vamos dizer, não fortalecimento, que se acaba não fortalecendo, mas, vamos dizer, o maior rigor da lei penal e afastando os outros ramos do direito como solução desse tipo de situação. Então, o direito penal, nessa visão do direito promocional, é utilizado não para resolver o problema, mas para dar uma acalmada. Aumenta a pena do crime, criam crimes novos, para dar uma acalmada na população. E a gente sabe que isso nem sempre resolve. Vamos para os itens aí? Vamos lá.
A partir das informações do texto, não se pode concluir que... Aqui tem uma coisa meio chata aqui. O que que é? Tem uma coisa meio chata aqui, que é o seguinte. Ele diz assim, não. Aí no primeiro item tem um não também. A partir das informações do texto, não se pode concluir que A. Os crimes de perigo abstrato não se amoldam à ideia de sociedade do medo. Então, o que que ele quer? Ele quer o falso. Então, eu esqueço esse não, senão vai gerar uma complicação aqui. Vamos aqui, ele quer o falso. Vamos lá. Os crimes de perigo abstrato, o que são crimes de perigo abstrato? Crimes de perigo abstrato são aqueles em que o perigo não precisa ficar demonstrado, ok? O perigo se presume. Volta para mim aqui, Thiago, por favor. Nós temos os crimes de dano, por exemplo, lesão, homicídio, próprio dano e etc. E os crimes de perigo. Nos crimes de perigo, você penaliza não o dano, mas o perigo do dano, ok? Esse perigo pode ser um perigo abstrato ou um perigo concreto. No perigo abstrato, ele se presume, por exemplo, porte de arma. Presume-se que o sujeito andando armado na rua é algo perigoso. Não preciso provar que aquilo é algo perigoso. Tanto que hoje o posicionamento supremo é que se o cara porta a arma desmuniciada é crime. Por quê? Porque é perigo abstrato. Não preciso provar que ele vai ameaçar alguém, que ele saiu para matar alguém, nada disso. E, e os crimes de perigo concretos são aqueles que o perigo eles precisam ficar demonstrado. Por exemplo, direção perigosa de veículo automotor. O cara, além de dirigir perigosamente, ele tem que causar um perigo concreto para pessoas específicas. Ou numa situação específica. Quase causou um acidente, esse tipo de coisa. Beleza? A embriaguez ao volante hoje, por exemplo, é um crime de perigo abstrato. Basta o cara dirigir embriagado, não precisa provar que ele botou ninguém em risco. Ok? Legal. Então, a intimidação em face da prática dos crimes... Desculpa, os crimes de perigo abstrato não se amoldam. Os crimes de perigo abstrato não se amoldam à ideia de sociedade do medo. Amoldam sim. Por quê? Porque quando a gente começa a utilizar o perigo abstrato para punir crimes, a gente expande demais o direito penal. Então, um dos aspectos desse direito penal emergencial, um dos aspectos desse direito penal promocional é justamente a criação de mais e mais e mais crimes de perigo abstrato. A ideia é que a gente tenha principalmente crimes de dano e, no máximo, crimes de perigo concreto. Evitar crimes de perigo abstrato, porque isso gera justamente esse tipo de situação. Então, os crimes de perigo abstrato não se amoldam? Falso. Amolda sim. Legal? Amolda sim. Bom, eu estava querendo usar a caneta aqui, Tiaguinho. Próximo. Opções de ponteiro. Beleza. Obrigado. Então, não se amoldam aqui. Isso tornou o item falso. Legal. A intimidação em face da prática de crimes contra a dignidade sexual fora reforçada pelo direito penal pátrio. Verdadeiro. Por quê? Porque isso aqui, a Lei 12.015, não é isso? Que alterou os crimes, que alterou lá a situação dos crimes contra a dignidade sexual. Mudou a ação penal, criou hipóteses diferentes de prescrição e por aí vai. Beleza? O tipo penal incriminador previsto no artigo 288 do Código Penal, associação criminosa, pode ser considerado um exemplo dessa nova política criminal. O artigo 288, então, ele foi alterado, modificou-se o termo quadrilha ou bando e usa-se o termo agora associação criminosa. É exemplo sim, por quê? Porque ela virou um crime mais rigoroso, né? Agora, reunirem-se 3 ou mais pessoas, não é isso? Reunirem-se 3 ou mais pessoas, então ficou sim mais rigoroso. Legal? Então, mudanças legislativas que aumentam o rigor do direito penal tem a ver sim com esse direito promocional, com esse direito penal de emergência. Tentar resolver o problema com o direito penal. Alteração, então, esse aqui já seria a nossa resposta correta, tá? Letra A. Na verdade, ele quer a falsa, então já seria, essa seria a falsa. Então, a alteração do termo da prescrição, de inicial da prescrição, antes de transitar em julgado da sentença final nos crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, isso está no artigo 111 do Código Penal, que foi alterado, beleza? Amolde-se a ideia preconizada no texto. Sim, porque ele foi alterado hoje, nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, a prescrição, o termo inicial da prescrição, ela passa a correr, caso já não tenha sido oferecida a denúncia, quando o garoto lá, o garoto ou garota completa o quê? 18 anos. Ok? Então foi uma modificação que tornou mais rigorosa a prescrição desses crimes. Legal? Então tem a ver sim. A majoração da pena do delito previsto no parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal, aquela violência,
aquela violência, deixa eu só botar a caneta aqui de novo, aquela violência doméstica familiar, não é a Maria da Penha. Na verdade, a Maria da Penha até aumentou a pena desse parágrafo 9º aí, né? Então, no artigo 129, que é a lesão corporal e violência doméstica, a molde-se a ideia preconizada no texto. Sim, porque houve também uma alteração para aumentar o rigor desses crimes aqui. Então, seria a nossa resposta a letra A. Voltando para mim, Thiaguinho. Resumindo, toda vez que o legislador busca aumentar o rigor da norma penal, o que ele está fazendo, na verdade, é tentar utilizar o direito penal para apaziguar os anseios da sociedade por mais segurança. Isso é o que a gente chama, então, de direito penal promocional, direito penal emergencial. Ok? É isso que está dizendo no texto e é isso que você tinha que descobrir aí. Muito bom esse item aí, muito bom essa questão, melhor dizendo. Vamos para a próxima. Bom, lá no material tem essa tabela aí, eu trouxe para vocês, só para vocês darem uma revisada aí. Em resumo, o direito penal possui as seguintes funções. Nós estudamos o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos, do controle social, da garantia da função ético-social, da função simbólica, da função normativa, da função motivadora e a função promocional. Lembrando que a função promocional ela tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Lá no material eu explico esses dois aspectos. Em relação à função promocional, o aspecto positivo é que o direito penal ele serve também como uma forma de revolução social, né? Uma forma de entender a sociedade e acompanhar os anseios da sociedade. Então, o direito penal, ele pode, nesse sentido promocional, pode ser uma promoção ruim, pode ser uma promoção boa. Pode ser uma promoção das LU, pode ser uma promoção das Casas Bahia. Ok? Pode ser promoção boa, pode ser promoção ruim. Ok? Ruim. Legal? Muito bem. Esse material, essa tabela está lá no material. Você acompanha lá as explicações para cada item desse. Seguindo, 2. Entre as escolas penais a seguir, aquela na qual se pretendeu inicialmente aplicar o direito penal os mesmos métodos de observação e investigação que se utilizavam em outras ciências naturais é a clássica, técnico-jurídica, correcionalista ou positiva ou moderna. Bom, volta para mim aqui, Thiaguinho. Eu falei para vocês o seguinte, está lá no iniciozinho do nosso material. Quando o direito penal estava surgindo, não existia muita diferença entre direito penal e criminologia. O problema que aconteceu foi que as ciências naturais, a biologia, a física, a química, no século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, ganhou uma importância muito grande. Você tem lá a lei das expansões dos gases de Gay-Lussac, você tem Newton, você tem vários caras estudando com muita propriedade essas ciências, vamos dizer, positivas, né? Essas ciências do ser. Né, essas ciências empíricas. E aí, o que aconteceu? O direito acabou ficando desprestigiado e o próprio estudo do crime. As pessoas que estudavam crime nessa época, então, tentaram adaptar o estudo do crime às leis naturais. E aí que surge, por exemplo, pessoas como Lombroso, que tentou explicar o crime através das características biológicas do ser humano. Legal? E essa teoria, como eu expliquei lá no material, é a teoria positivista. Ok? Letra D. Legal? Teoria positivista. Tudo bem? Legal. Seguindo aí. Pá. Essa, então, delegado de polícia. Só para explicar um pouquinho, o que eu estou fazendo aí? Primeiro vamos fazer todas as questões de delegado de polícia sobre os temas. Depois a gente faz de outras carreiras jurídicas, beleza? Então vamos lá. Aqui, 3. A presidente da República editou uma medida provisória, agravando a pena de um determinado crime. Logo pode-se afirmar. Bom, o que ela está tratando aqui? De medida provisória em matéria penal. Bom, a medida provisória, a gente sabe que a Constituição Federal, ela veda medida provisória em matéria penal. Só que, ao falar isso, ela diz assim, é vedado medida provisória em direito penal. Só que ela não explica se esse direito penal é um direito penal sancionatório ou não. E aí, olha só, dá uma olhada nessa próxima tabela aí, nós temos essa discussão na doutrina. Esse quadro também está no nosso material. Admite-se medida provisória em matéria penal para prejudicar é pacífico? Não. Está aí vários autores dizendo que não. E para beneficiar? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Para sua prova, prefiro marcar que não. Prefiro marcar que não. Ok? Por quê? Eu concordo com o Kleber Masson. O Kleber Masson fala uma coisa que eu entendo que é correto. A Constituição não fez diferença, ok? Se
Se a Constituição não fez diferença, o intérprete não pode diferenciar. Então, vamos lá. A Presidência da República editou uma medida provisória, agravando a pena de um determinado crime. Então, agravando a pena é pacífico que não pode. Logo, pode-se afirmar que trata-se de lei em sentido formal? Não, medida provisória é um ato do Poder Executivo que pode ser convertido em lei. Mesmo se convertido em lei, pessoal, não pode ser admitido em matéria penal. Então, 1 já está falso. 2. Aqui, falso. 2. Pelo princípio da retroatividade benéfica, a medida provisória somente poderá ser aplicada a fatos posteriores à sua edição. Falso, não pode ser aplicado. Ok? Falso, não pode ser aplicado. A agravação da pena poderá ocorrer após a aprovação da medida provisória pelo Congresso Nacional. A medida provisória convertida em lei para tratar de matéria penal tem um vício de iniciativa. Por quê? Porque isso é matéria afeta ao Congresso Nacional, não pode ser por medida provisória. Então esse item está falso. Apresenta vício de origem, que não convalesce pela sua eventual aprovação. Perfeito, ela tem um vício de origem. Então isso aqui é perfeito, verdadeiro. Qual seria o item ainda? Então, letra E, apenas a 4. Ok? Fechou? Legal. Alguma dúvida? Medida provisória, então, para piorar a situação do sujeito, nem pensar. Nem pensar. Legal? Tá aí nossa tabelinha. Sigamos aí. Ah, por que essa tabelinha veio parar aqui? Vamos ver aqui. Bom, tem a ver, eu acho que essa tabelinha tem a ver com a outra. Essa tabelinha, vocês reconhecem ela está no nosso material. Está falando um pouco da criminologia. Já que ela está aí, para a gente não perder tempo, vamos lembrar rapidinho alguns aspectos da criminologia, do conceito. Ela é uma ciência, a criminologia é uma ciência, porque ela tem um método próprio, ok? Ela é empírica, porque é baseado na experiência, ok? Empírica, porque é baseado na experiência. Ela é interdisciplinar, porque ela envolve diversas disciplinas, ok? E ela estuda a criminalidade num aspecto diferente do que estuda o direito penal. As causas, as vítimas, o controle social e por aí vai. Legal? Isso está no nosso materialzinho. Vai aparecer alguma questão, aí é bom que a gente já viu. 4. A ideia de que o direito penal deve tutelar os valores considerados imprescindíveis para a sociedade e não todos os bens jurídicos, sintetiza o princípio da... Então, a ideia de que o direito penal deve tutelar é uma coisa assim, olha só. É como se a gente tivesse aqui o direito e o direito penal fosse só uma manchinha aqui desse ordenamento jurídico. O que é isso aí? É o princípio da fragmentariedade. Ok? Não é o princípio da adequação social, que tem a ver com furar a orelha de criança, por exemplo, que ninguém considera crime. Não tem a ver com culpabilidade, responsabilidade pela conduta individual, culpável. Não tem a ver com a ofensividade, ou seja, afetação a bens jurídicos. E não tem a ver com a proporcionalidade, que a pena deve ser proporcional ao fato cometido. Ok? Então, seria o princípio da fragmentariedade, letra C. Só pegando um resumo aí, o direito penal ele é fragmentário, ele possui sanções específicas, diferentes dos outros ramos jurídicos. Ele tem a finalidade preventiva no sentido de evitar novos crimes. Ele é normativo, porque se baseia na norma, na lei. Ele é valorativo, porque ele serve como ele, na verdade, é o resultado de um valor que é feito dentro da sociedade. Ele é cultural, ele é finalista e ele é sancionador, ok? Essa tabela está no nosso material também, a explicação de cada termo desse está bem direitinho lá. Legal? Só para você fazer uma revisão. Fechou? Seguindo. 5. Costuma-se afirmar que o direito penal das sociedades contemporâneas é regido por princípios sobre crimes, penas e medidas de segurança, nos níveis de criminalização primária e criminalização secundária. Você sabe o que é isso? Criminalização primária e criminalização secundária? A criminalização primária, só achando aqui, primária. A criminalização primária é a realização do poder legislativo, quando ele faz a lei penal, quando ele cria o crime. E a criminalização secundária é a aplicação dessa pena pelas agências de controle. Vamos dizer, a realização dessas leis pelas agências de controle, pela polícia, pelo Ministério Público,
pelo Poder Judiciário. Isso que é criminalização primária e criminalização secundária. Bom, vamos lá. Costuma-se afirmar que o direito penal das sociedades contemporâneas é regido por princípios sobre crimes, penas e medidas de segurança nos níveis de criminalização primária e criminalização secundária, fundamentais para garantir o indivíduo em face do poder penal do Estado. Analise as proposições abaixo. Vamos lá. O princípio da insignificância revela uma hipótese de atipicidade material. É isso? É. Atipicidade material. Verdade. Porque nós falamos em atipicidade formal e atipicidade material. Atipicidade material significa que há ínfima lesão ao bem jurídico. Dá um peteleco na orelha do Tiago aqui, ele não vai nem chorar. Legal? Formalmente pode ser algo típico, mas materialmente não é. Tem a ver com a ideia da tipicidade conglobante de Zaffaroni. Nós vimos isso no material, bem tranquilo. Legal? O princípio da lesividade ou ofensividade proíbe a incriminação de atitude interna. Se você faz mal só para você mesmo, no material dou esse exemplo, né? Se você faz mal só para você mesmo, ou seja, se você não faz mal, não atinge bens jurídicos de outras pessoas, se você não causa lesão ou não causa algo ofensivo a ninguém, então você não pode ser punido. Por isso que não se pune o suicídio. O que se pune é a instigação e induzimento ao auxílio ao suicídio. Se o cara corta o dedo, não posso puni-lo por ele ter cortado o próprio dedo. Agora, eu posso puni-lo por ele ter cortado o próprio dedo para não ir trabalhar. Ou talvez, eu posso puni-lo para, mais fácil aqui, cortar o próprio dedo para receber um seguro, por exemplo. Aí seria uma fraude para recebimento de seguro. Aí há lesividade, ok? Senão, não há. Ok? 3. Por força do princípio da lesividade, não se pode conceber a existência de qualquer crime sem ofensa ao bem jurídico protegido pela norma penal. Isso mesmo. Bem protegido pela norma penal. Princípio da lesividade. Por exemplo, eu não posso punir atos meramente morais, ok? Eu não posso punir algo que só tem a ver com a moral, por exemplo, ok? Tem a ver com a religião de cada um, alguma coisa assim. Ou seja, tem que atingir um bem jurídico. Atacar a religião pode ter relevância jurídica. Estou falando assim, eu não posso considerar a individualidade de cada um para criar crimes. Ok? Individualidade de cada um ficou feio, né? Mas é isso. O princípio da lesividade significa, então, que eu tenho que realmente atingir um bem jurídico. Atacar a religião como um todo seria um bem jurídico. Atacar alguém por conta da sua religião seria atingir um bem jurídico. Okay? Agora, eu não posso criar normas só com base na moral, só com base em preceitos religiosos. Por exemplo, vamos dizer que eu vou criar um crime para o padre que casar. Aí é uma coisa tipicamente que tem a ver com a Igreja Católica, não atinge bem jurídico algum. Essa é a ideia. No direito penal democrático só se punem fatos. Ninguém pode ser punido pelo que é, mas pelo que faz. Verdade. Porque se a gente pune alguém pelo que é, a gente torna nosso direito penal um direito penal nazista. Eu puno a pessoa pelo que ela é. Você vai ser punido porque você é judeu, porque você é homossexual, porque você é negro, porque você é isso ou aquilo. Porque você é polaco, porque você é de, sei lá, cara, você não pertence à raça ariana e por aí vai. Você pune o que o cara fez e não o que o cara é. Legal? O que o cara é pode ter alguma importância na aplicação da pena em determinadas situações. Por exemplo, se eu mato, fato. O meu pai ser filho é importante porque pode aumentar minha pena, ok? Mas para determinar se houve um crime ou não, o que importa é o fato, ok? Então, está verdadeiro. O princípio da co-culpabilidade reconhece que o Estado também é responsável pelo cometimento de determinados delitos, praticados por cidadãos que possuem menor âmbito de autodeterminação diante da circunstância do caso concreto, principalmente no que se refere às condições sociais e econômicas do agente. Verdade. Essa seria a teoria da co-culpabilidade. A culpabilidade, então, seria que o Estado ele acaba tendo alguma contribuição no crime, ok? E isso deve ser sopesado pelo juiz na hora de aplicação da pena, ok? Não é que vai afastar a responsabilidade do sujeito, mas pode ter aí o juiz na hora da dosimetria da pena, ele pode ter uma análise diferenciada disso aí. Seguindo, pode-se afirmar que todas as alternativas estão corretas. Então seria a nossa resposta. Ok? Todas as alternativas estão corretas. Deixa eu só
marcar aqui para você. Todas as alternativas estão corretas. Legal? Seguindo aí, pá. Dá para fazer mais uma, Tiaguinho? Dá, né? No que concerne ao princípio da insignificância, assinale a incorreta. Pô, ele quer a incorreta. Beleza, vamos lá. Assinale a incorreta. Seu reconhecimento exclui a tipicidade material. Perfeito. Não exclui a tipicidade formal, a tipicidade material. Verdade. Professor, tipicidade material, tipicidade formal. Se você não sabe isso aqui, cara, para, né? Volta no material, dá uma lida lá. Para. Seu reconhecimento exclui a atividade material da conduta. Aplica-se quando se mostra ínfima a lesão. Verdade. Ele quer a falsa, não é isso? Ok. Somente pode ser invocado em relação a fatos que se geraram mínima perturbação. Verdade. Exige-se para o seu reconhecimento que as consequências da conduta tenham sido de pequena relevância. Verdade. São só admissíveis em crime de menor potencial ofensivo? Claro que não, nada a ver, né? Isso aqui é falso. Então, inclusive lá tem a tabela da insignificância. Deixa eu ver se é. Tem a tabela da insignificância, daqui a pouquinho a gente vai ver. E eu explico isso bem no material, né? Ele não se restringe, não se confunde com os crimes de menor potencial ofensivo da Lei 9.099. Bem tranquila essa prova aqui, né? Bem tranquila essa informação aí. Seguindo, então, seria a nossa resposta incorreta, a letra E. 7. Em referência ao chamado princípio da insignificância penal, vamos analisar, ele quer a correta, não é isso? Então vamos aqui, pois lá. Dá para fazer mais uma, Thiago? Ou é melhor parar aqui? Mas pode fazer. Ele é meu chefe, gente, o Thiaguinho aqui, o nosso amigo. A jurisprudência mais recente do STJ e do STF não distingue sua aplicação aos crimes de descaminho e contrabando. Falso. Ele não admite no contrabando, admite no descaminho. Por STF, desde que não ultrapasse 20 mil do valor devido, STJ, desde que não ultrapasse 10 mil do valor devido. Indiferenciadamente, aceitando em tese, nos dois casos, sobre os mesmos pressupostos técnicos. Não. Falso porque descaminho ele é aceito como se fosse um crime tributário. Ok? Como se fosse um crime tributário, nós falamos isso no material. Está falso. A jurisprudência do TJ, do Amapá e do STJ vem admitida a suplicação em relação aos crimes de roubo. Eu não conheço o Tribunal de Justiça do Amapá e nem vou perder meu tempo conhecendo, mas nunca vai se admitir no roubo. Claro, professor, se eu for fazer um concurso para juiz do Amapá, vou ter que estudar as decisões dos tribunais lá. A jurisprudência do STF vem admitindo sua aplicação aos crimes de roubo. Não. Crime de roubo, pessoal, violência ou grave ameaça, não admite. Então, falso. Falso. Ok? Próximo aí. Por dizer respeito à tipicidade estritamente objetiva, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Amapá e das suas turmas criminais não admitem considerar especificamente para seu acolhimento o exame das condições subjetivas do agente, quais como antecedentes e eventual habitualidade. Geralmente, posição majoritária, antecedentes e habitualidade têm afastado, ok? As questões objetivas. Então, não só estritamente objetivas, mas também subjetivas, ok? Subjetivas e objetivas, ok? A jurisprudência mais recente do STJ vem admitindo a ser ele em tese aplicada ao crime de descaminho, desde que o valor do tributo seja de até 10 mil reais. Aqui, inclusive, foi o posicionamento da terceira sessão lá do STJ, ok? Do STJ. Mas lembrando que o STF, ele tem posição diferente. O STF entende que esse valor aqui é de 20 mil, ok? Esse valor aqui é de 20 mil. Eu sou bom isso aqui, não sou, Thiaguinho? Escrever com o mouse? 20 mil. Legal? O STJ, terceira sessão. STJ, agora ficou bonitinho aqui. Legal? STF, 20 mil. Então, essa seria a nossa resposta. Legal? Só para a gente terminar esse ponto aí, olha a tabelinha aí rapidinho. Insignificância, habitualidade, reiteração, antecedentes. STF não se aplica, maioria. STJ não se aplica, maioria. Crimes tributários, aplica se o valor devido for inferior a 20 mil. STJ, a maioria, aplica se o valor devido for inferior a 10 mil. Essa é a posição da terceira sessão. Apropriação indébita previdenciária e estelionato previdenciário, o STF não tem aplicado. O STJ aplica no mesmo raciocínio dos crimes tributários.
Contrabando não se aplica, STJ também não aplica. Descaminho, aplica-se se o valor devido for inferior a 20 mil, aplica-se se o valor devido for inferior a 10 mil, conforme o entendimento da terceira seção. Crime de droga, porte e tráfico em geral não se aplica. O STF tem uma decisão lá tem uma decisão da sexta turma que admitiu na posse de drogas numa única situação, ok? Mas em geral não admite. Estado de desarmamento não se aplica, falsificação de moeda não se aplica, crimes funcionais o STF aplicou algumas vezes, o STJ, a maioria não aplica. E os crimes ambientais é pacífico que aplica, beleza? Volta para mim aqui. Então é isso, a gente vai, deixa eu voltar para a tela aqui, a gente vai trabalhando os itens e o que for informação que talvez você achou que não fosse importante, ou talvez no material, ao ler o material, você achou que não estava claro, é o momento de você bombar o teu material, legal? É o momento de você realmente treinar. É importante que você faça bastante provas, principalmente do concurso que você vai fazer, para você estar no nível, legal? Então, se você está estudando para delegado, é delegado, promotor, juiz, procurador, legal? Para você pegar a mão e os macetes desse tipo de prova, legal? Às vezes nem importa muito a banca, quando a gente está falando de questões jurídicas assim, a banca tem até menos importância do que a qualidade da questão em si. Legal? É diferente de você estar estudando, por exemplo, para um concurso não jurídico, que aí você estuda só CESP e tal. Legal? Então, beleza. O que nesse primeiro vídeo, então, a gente está ainda tratando do módulo 0. Vamos para um segundo vídeo para continuar nossas questões do módulo 0. Beleza? Te espero lá.